Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e neste vídeo, nesta aula, nós vamos conversar um pouco sobre mentalidade, a mentalidade que você precisa ter para ser um empreendedor. Porque empreender, ele é algo que você cria na sua mente primeiro e depois você constrói aquilo que você pensou na sua mente, que você criou na sua mente, no mundo real, tá? Então, a primeira coisa que você precisa perceber, entender, quando você for empreender, quando você for criar uma empresa, é que você precisa estar com a mentalidade correta. Então, nós vamos conversar sobre a mentalidade correta para empreender com sucesso. E mentalidade, ele tem a ver com crença, tá? E quando eu falo de crença, eu não estou falando de crença religiosa, não. Eu estou falando crença no seu sentido mais amplo, ou seja, o que você acredita, tá? O que você acredita. Existe um livro de uma autora chamada Carol Dweck, a doutora Carol Dweck, chamado Mindset. Você já deve ter ouvido falar desse livro antes. Inclusive eu falo desse livro neste canal, né? E nesse livro ela ensina o seguinte pra gente, que existem dois tipos de pessoas, né? Basicamente, tá? Claro, entre um ponto e outro existem as nuances, né? Existem as graduações aí. Não existe ninguém totalmente de um jeito e totalmente só do outro jeito. Não, são graduações, né? Mas aí a Carol Dweck, ela nos ensina o seguinte, ela conseguiu classificar dois tipos de mentalidades, dois tipos de pensamentos, dois tipos de mindset, o que ela chamou de mindset. Primeiro vamos entender a palavra mindset. Mindset significa conjunto de crenças. Conjunto de crenças. E aí, o que é a crença? A crença é aquilo que você acredita. Pode ser verdade, pode não ser verdade, tá? A crença é algo que você acredita internamente, por algum motivo. Não importa nesse momento o motivo, mas você acredita naquilo. Então, você acredita, por exemplo, que passar por debaixo de uma escada dá azar. Pode ser verdade. Se, por exemplo, a lata de tinta que estiver em cima daquela escada cair na sua cabeça. Então, você teve azar. Ou não, você passou por debaixo da escada e não aconteceu nada. Mas você pode acreditar que aquilo é verdade e você pode acreditar que aquilo é mentira, independente de ser verdade ou não, tá? E aí, a Carol Dweck, ela pegou e classificou esses mindsets em dois. Quais são os mindsets principais? Nós temos o mindset fixo e o mindset de crescimento. Fixo é aquele mindset, basicamente, em que a pessoa acredita que nasceu de um jeito, vai morrer daquele jeito. Não tem evolução, não existe aprendizado, não existe evolução. Então, por exemplo, se a pessoa ela é uma pessoa de talento, vou colocar talento aqui entre aspas, se a pessoa aqui é de talento, ela vai ter sucesso na vida. Se a pessoa não tem talento, ela não vai ter sucesso na vida. E aí uma pessoa que acredita nisso, o que acontece? Então ela acredita que tudo é fixo, que as pessoas nascem com talento e morrem com aquele talento. Ou as pessoas não nascem com talento e então elas não adquirem esse talento durante a vida delas e morrem sem talento. Se essa pessoa acredita nisso, então ela não acredita no esforço, ela não acredita no trabalho, ela acredita na sorte. Ela acredita no nascer em berço de ouro, né? A pessoa nasceu em berço de ouro e então vai ser para o resto da vida daquela pessoa um mar de rosas, né? E claro, nós sabemos que a vida não é assim, né? Tem pessoas que nascem em berço de ouro e não estão felizes com aquela situação, né? Vide alguns nobres aí da Europa que não querem mais saber de serem princesas, não querem mais saber de serem príncipes e assim por diante. Eles querem ter uma vida normal, né? Então, nascer em berço de ouro não necessariamente significa que a pessoa está feliz com aquela situação. Mas essas pessoas que têm mindset fixo, elas acreditam, não. Essa pessoa vai ser feliz para o resto da vida por causa disso. Ela nasceu em berço de ouro, ou então ela
teve dinheiro para pagar uma boa faculdade, para pagar um bom colégio e assim por diante, então ela vai ter sucesso na vida, tal, né? E ela só acredita nisso. Então, por exemplo, você pega alguns exemplos aí na mídia, né? Eu vou citar um exemplo de uma pessoa que é mindset fixo, apesar de ser talentosa, tá? Por exemplo, não vou citar nome, melhor não citar nome, né? Mas, por exemplo, tem uma pessoa que participou aí da Copa do Mundo, né? E que ela só caía no chão, né? Ela só caía. Ela era considerada a salvação da Copa do Mundo, da nossa Copa do Mundo para nós brasileiros, né? Mas essa pessoa só caía no chão, tropeçava na grama, ela caía no chão. Mas essa pessoa é muito talentosa, você vê ela jogando, ela sabe jogar bem, ela tem drible, ela tem ginga, tal, não sei o que, né? Só que nessa Copa ela só caiu no chão. Aí começou a surgir um monte de memes aí. Se você acompanha futebol, já deve até estar sabendo de quem eu tô falando, né? Mas não vou citar nome. Você já sabe de quem eu tô falando. Caiu pra caramba. Caiu mais do que manga madura na feira, né? O que aconteceu ali? Essa pessoa, ela tem talento. Ela é muito habilidosa com a bola, porque ela treinou ali desde criança, desde os 5, 6 anos de idade, sei lá. Porque o pai também era jogador de futebol, né? E ela fez esse papelão ali na Copa do Mundo, só caiu, né? Por que ela fez esse papelão? Porque ela acredita no seguinte, a Carol Dweck, e isso você pode confirmar ali no livro da Carol Dweck, ela fala o seguinte, que pessoas que são mindset fixo, mesmo que tenham talento, elas às vezes duvidam disso, às vezes ela acredita na imagem, né? E ela acredita que aquela imagem ela pode ser desmascarada. Então passa na cabeça dessa pessoa de mindset fixo o seguinte, e se as pessoas perceberem que eu não jogo tão bem assim futebol? Vai ficar mal, né? E aí eu vou perder ali os meus patrocínios, tal, né? O dinheirinho ali que eu ganho ali, os meus bilhõezinhos, né? Que eu ganho jogando futebol. E eu preciso evitar isso. E aí ele inconscientemente começa a se jogar no chão, começa a cair, fazer de conta, fazer aquelas fitas, tal, não sei o quê. Isso é resultado de uma pessoa que tem mindset fixo. Ela não acredita no treinamento, ela não acredita no aprendizado, ela não acredita na capacidade de se desenvolver, ok? Isso basicamente é uma pessoa de mindset fixo. Aí se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu sugiro que você leia o livro da Carol Dweck. Aí vamos para o que importa pra gente, tá? Esse é o pessoal que a gente precisa aprender a não pensar como elas, a evitar pensamentos como a dessas pessoas. E aí tem o pessoal de mindset de crescimento. O que é o pessoal de mindset de crescimento? Elas acreditam que se elas estudarem, que se elas treinarem, que se elas todos os dias fizerem o que tem que fazer, elas vão conseguir atingir o seu objetivo. E aí eu vou dar um exemplo, que esse exemplo é dado lá no livro da Carol Dweck, o exemplo do Michael Jordan, tá? O Michael Jordan, ele é uma pessoa que tem mentalidade, tem mindset de crescimento. Ou seja, ele acredita no esforço, ele acredita no trabalho, ele acredita no estudo, ele acredita no treinamento. Inclusive a Carol Dweck pega e fala de uma propaganda da Nike, né? Que é mais ou menos assim. O Michael Jordan, ele tá lá numa propaganda, né? Da Nike. E a propaganda começa assim. Eu já decepcionei os meus colegas milhares de vezes. Eu já errei a cesta de 3 pontos várias vezes, quando mais o meu time precisou de mim. E ele vai falando os fracassos dele. Ele vai falando os fracassos. Só que aí chega no final, ele pega e fala assim. E aí o que eu fazia após cada fracasso? Eu ia pra quadra e treinava mais. E treinava mais. Eu treinava mais do que todo mundo, todos os meus colegas de time. Eu treinava mais do que todos os meus colegas de outros times. Eu treinava para eu alterar essa situação. E eu alterava essa situação. E aí ela conta também uma entrevista que ele estava dando ali pro
os repórteres, estava dando uma coletiva, porque ele estava voltando para o basquete, porque eu não sei se você sabe, mas o Michael Jordan, ele estava no basquete, ele era considerado ali o melhor jogador de basquete do mundo naquele momento. Ele saiu do basquete, foi jogar golfe, depois foi jogar beisebol, e depois voltou para o basquete. E aí ele estava dando uma coletiva falando o seguinte, e aí ele viu aquele estardalhaço todo que os repórteres fizeram, que os patrocinadores fizeram, tal, que os patrocinadores promoveram ali, né, pela volta do Michael Jordan. E o Michael Jordan, ele disse o seguinte, mais ou menos isso, né, não nessas palavras, mas mais ou menos o seguinte: eu não entendo porque está todo mundo alvoroçado porque eu estou voltando pro basquete. Eu não faço nada demais do que os outros. A única coisa que eu faço a mais do que os outros é treinar. É só isso que eu faço. Eu não tenho nada de especial. Não sou nenhum super-homem. Eu sou um homem como outro qualquer. Só que eu treino. Eu treino todos os dias. Quando as pessoas estão em casa descansando, eu estou treinando. Então, eu não tenho nada de especial. Eu tenho o treinamento. Então, é assim que uma pessoa de mindset de crescimento pensa. E você também, se você quer ter sucesso na vida, na verdade não é só no empreendedorismo isso, tá? Isso é em qualquer campo. Qualquer campo que você quiser ter sucesso, você precisa mudar a sua forma de pensar. Mudar a sua forma de pensar, tá? Por exemplo, uma coisa que você pode mudar na sua forma de pensar. Nós, na sociedade ocidental moderna, nós somos educados para vencer no campo profissional. Então, todo mundo se preocupa com a capacidade de fazer contas, a capacidade de montar e desmontar objetos, sei lá. Só se preocupam com a parte material, com a parte do sucesso profissional, ligado ali com a... Então, por exemplo, tem escolas por aí de crianças que são bilíngues, né, trilíngues, em que a criança aprende inglês e em português, por exemplo. Para quê? Para ela se tornar fluente nas duas línguas já logo de cara, né? Para quê? Pensando já lá no futuro profissional, né? Pensando ali lá na frente, né? Na hora de conseguir emprego e tal, né? Então, nós fomos treinados desde criança a fazermos o quê? Desde criança é assim com a gente, a competir o tempo todo. Então, por exemplo, lá na escola, você já deve ter ouvido falar, quando você era criança, se você é homem ou se você é mulher, fulaninho é melhor do que esse craninho no futebol. Fulaninha é mais delicadinha, educadinha do que esse craninha. E assim por diante. E a gente cresce ouvindo essas coisas que nos faz acreditar que a vida é uma competição. E a vida não é uma competição. A vida é uma escola em que você precisa aprender, que você precisa entender como que as coisas funcionam e incorporar conhecimentos novos ao seu ser. Então não adianta só aprender, né? Você está aqui para aprender e para aplicar o que você aprende na sua vida. Qual que é o equívoco? Qual que é o problema, né? O problema é a gente achar que a vida é sempre uma competição. E esse achar que a vida é sempre uma competição leva a resultados desastrosos, né? Resultados ruins. Por exemplo, leva à ansiedade. Há uma ansiedade desnecessária. Então, você está lá, desde criança você já tem essa ansiedade de que você tem que ser melhor do que fulaninho, cicraninho, né? E não. E quando na verdade você está na escola, na verdade você está lá para crescer, para aprender e crescer. Você não está lá para disputar nada com ninguém. Os momentos de disputa, eles são momentos específicos. Então, por exemplo, numa Olimpíada, numa competição de natação, numa competição de karatê, numa competição qualquer esportiva, aí você tem competição. Ali você precisa dar o seu máximo para conseguir vencer o oponente. Mas fora dali, o verdadeiro oponente, na verdade, é
você mesmo. Você precisa entender as suas falhas e corrigir essas falhas. Então essa é a primeira mentalidade que você precisa alterar, é a primeira crença que você precisa alterar em você. Isso não se faz de uma vez não, tá? Isso se faz aos poucos, é um trabalho aos pouquinhos. Então, por exemplo, se você é alguém que o tempo todo está querendo competir, o tempo todo está querendo mostrar que é o melhor, tal, para com isso. Para com isso, porque isso não é saudável para você, isso não vai te levar a nada. Então, por exemplo, você identifica isso até em conversas, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa, você não terminou a sua ideia, você não concluiu a sua ideia, a pessoa te interrompe e já vem tirando conclusões, falando conclusões e tal. O que ela está fazendo? Inconscientemente, o que ela está fazendo? Ela está competindo com você, competindo para saber quem tem a melhor ideia, competindo para saber quem fala mais, competindo. Se você é uma pessoa presente, e aqui presente significa que você está prestando atenção no que está acontecendo, se você está presente, você vai perceber que aquilo é uma bobagem. Para que você precisa disputar quem fala mais? Para que você precisa disputar quem que tem a melhor ideia, ou quem tem a ideia mais certa, ou quem tem a... Não importa. Você começa a perceber essas bobagenzinhas, né? Então, se você faz isso inconscientemente, você vai ter que começar a prestar atenção em você mesmo. Se você faz isso inconscientemente, então você precisa parar de fazer isso. Por quê? Porque isso é prejudicial para você. Não só no campo dos negócios, tá? Mas isso também em todos os campos da vida. Se você é uma pessoa que fica o tempo todo tentando competir com as outras, tal, não sei o que, seja lá com quem for, você não está tendo uma vida saudável, tá bom? Para o empreendedor, especificamente, existe uma crença, um acreditar, né? Que nós fomos educados também e que é prejudicial para nós. Qual que é esse acreditar? Para nós fazermos alguma coisa, nós estamos acostumados a recebermos ordens. Por isso que a maioria das pessoas preferem ter um emprego, porque elas estão acostumadas a receberem ordens e a fazer somente aquela ordem que foi pedida para ser feita. O empreendedor, nesse campo, nessa crença, ele vai ter que mudar isso. Ele vai ter que aprender a pensar numa dada situação e decidir e fazer. Ele não vai poder ficar esperando alguém tomar a decisão por ele e alguém dar a ordem para ele fazer alguma coisa. Não, ele vai ter que ter uma coisa que nós chamamos de iniciativa. Ele vai ter que fazer aquele algo sem que ninguém peça, sem que ninguém mande para ele fazer. Então, o empreendedor, ele vai precisar começar a alterar. Se você quer ser um empreendedor, você vai precisar começar a alterar a sua forma de pensar. Você vai ter que se acostumar a pensar de uma forma diferente. Então, para esse quesito, para essa crença, né, para essa forma de pensar, que nós também fomos educados desde crianças a agirmos dessa forma. Porque na escola, até a faculdade, até a pós-graduação, mestrado, etc., nós somos treinados para receber ordens e executar ordens. Nós não somos educados para sermos empreendedores. Isso você pode pegar Harvard, pode pegar FGV, pode pegar USP, tá? Pode pegar qualquer uma das melhores faculdades aí do mundo, que todas elas estão focadas em treinar você para obedecer ordens. Não para ser empreendedor, tudo bem? Então você vai precisar começar a cuidar disso em você. Como que você vai fazer isso? Você vai tomar pequenas iniciativas. Você viu um papel no chão, por exemplo, você vai catar aquele papel no chão e vai colocar no lixo. Você viu alguma coisa fora do lugar, você vai lá e coloca fora do lugar. Você vai criar hábitos em que você toma a iniciativa de fazer algo para melhorar o seu ambiente. Essa é a primeira coisa que você vai precisar fazer para começar a treinar essa sua capacidade de ter iniciativa, tá? Quem fala isso é o Napoleão Hill, no livro As Leis do Sucesso, ou As 16 Leis do Sucesso, eu não lembro bem de cabeça o nome do livro agora, mas ele fala isso, que a gente precisa ter essa
capacidade de tomar iniciativa, que é o contrário do que nós fomos treinados. Nós fomos treinados para obedecer ordens. E nós, agora, a partir de agora, precisamos treinar a nossa capacidade de ter iniciativa. Então, você, agora, a partir de agora, vai se policiar, né? E vai começar a buscar situações em que você tome iniciativas, que você crie um ambiente melhor para você através de iniciativas que você mesmo vai tomar e você mesmo vai executar. Se você quiser se aprofundar sobre isso, eu sugiro também que você leia o livro do Napoleão Hill, As Leis do Sucesso. A escada, em inglês é a escada mágica do sucesso, né? Em tradução livre. É bom ler esse livro também e prestar bastante atenção nessa parte da iniciativa, que é muito, muito, muito importante para um empreendedor. Um empreendedor, para ele conseguir ter sucesso, ele precisa ter isso. A iniciativa é fundamental para o empreendedor. Muitos negócios não dão certo porque a pessoa não sabe ter iniciativa. O negócio, por exemplo, ela compra um negócio qualquer, uma loja de objetos, por exemplo, uma loja de R$1. Ela compra aquela loja, mas ela não tem a iniciativa de melhorar aquela loja para que ela consiga funcionar bem, para que ela tenha sucesso. E aí ela desiste do negócio, vende para alguém e acabou. Mas ela não tem sucesso nesse negócio justamente por causa da iniciativa, tá? A iniciativa é fundamental para você que quer ser um empreendedor, que quer conseguir ganhar nesse jogo dos negócios. E ganhar assim, não é no sentido de ganhar contra um competidor, não. É ganhar, você conseguir criar um negócio que sirva bem os seus clientes, que dê uma qualidade de vida boa para os seus funcionários e que você também consiga pagar as suas contas e consiga ter uma vida sem precisar ser um workaholic, sem achar que a vida é só trabalho, porque a vida não é só trabalho, né? Nós nos tornamos empreendedores porque nós queremos ter mais tempo livre para conseguirmos fazer o que nós queremos fazer, o nosso curso de violão, o nosso curso de inglês, o nosso curso de japonês, o nosso curso de, sei lá, a gente quer crescer na vida, né? Então, para isso, a gente precisa empreender. E quando a gente empreende, a gente está em busca de mais tempo de qualidade para nós. Então, um bom negócio é aquele que te libera o tempo para fazer as coisas que você quer fazer e que vai te enriquecer como pessoa, como ser humano, tá bom? Então, sobre mentalidade, sobre crenças, é isso, né? Eu gostaria de pedir para você que, se você gostou desse vídeo, dar um like aqui para nós, né? Colocar aí um comentário aí pra gente sobre o que você achou desse vídeo, o que faltou eu falar, e aí eu crio um outro vídeo aí para complementar a este, né? Inscreva-se aqui no nosso canal, isso vai nos ajudar também. O nosso objetivo aqui é ajudar, ensinar as pessoas a empreender e terem sucesso em suas empresas, tá bom? Nessas empresas que elas vão criar, tudo bem? Então eu agradeço por você ter ficado comigo até agora e eu aguardo você no nosso próximo vídeo, porque eu coloco outros vídeos neste canal para você, para te ajudar a se tornar um empreendedor de sucesso, tá bom? Eu aguardo então você no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!